Bem, pessoal, vou gravar um vídeo aqui explicando como que constrói uma carta de CEP, né, uma carta de controle para dados contínuos. É a carta X/R. Então tem, né, algumas informações que foram coletadas do processo, tá joia? Então, de acordo com aquilo que você vai coletar. Então eu vou calcular a média. A média do que? A média dessa primeira amostra aqui. Então venho e vou usar a fórmula igual média seleciono, fecha parênteses, enter. Feito isso, eu replico para as demais e calculamos a média, né, de cada amostra aqui. Bem, feito isso, eu tenho que calcular a amplitude. A amplitude é a diferença do maior valor encontrado menos o menor valor encontrado. Então, eu vou usar a fórmula do máximo. Poderia usar a fórmula também do mínimo ou máximo, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, igual máximo, dois cliques. Vou selecionar o conjunto, fecha parênteses, menos mínimo, aqui, ó, mínimo, vou descer aqui até para ficar fácil para vocês enxergarem, ó, mínimo, seleciono o conjunto novamente, fecha parênteses, enter. Beleza, então calculamos a amplitude de 0,7. Para as demais informações, clica e arrasta. Então calculamos que já duas informações importantes que nós vamos usar para a construção do gráfico. Aqui ao lado eu tenho uma tabela com o gráfico X barra, que é né, são as informações de limite superior, linha média e limite inferior de controle. Aqui no gráfico R, que é o gráfico das amplitudes, eu também tenho que calcular o limite superior, a linha média e o limite inferior de controle. Bem, para isso eu vou preencher essa tabelinha aqui ao lado, ó. Eu fiz uma tabela, tá ok? Que eu tenho que calcular a média das médias. Como calcular a média das médias? Poxa, simples. Eu vou usar a fórmula da média e vou selecionar as médias que eu calculei aqui, ó. Fecha parênteses, enter. Média das médias, calculado. Preciso também calcular a média das amplitudes. Então eu vou clicar na célula, igual, média também, dois cliques. Vou selecionar a coluna das amplitudes. Opa, foi uma a mais aqui. Fecha parênteses, enter. Beleza. Média das amplitudes, calculado. Temos dois valores aqui, ó, D2 e D3. De onde eu peguei, né? Eu tenho essa tabela ao lado aqui. Então, conforme a quantidade do tamanho da minha amostra, no caso que é 5, porque eu tenho 5 valores coletados aqui. É o tamanho da minha amostra. Então, em cima desses valores, né, nós selecionamos aqui o D2 e o D3. D2 tem um valor de 2,326 e o D3 0,864. Esses dois valores eu inseri também aqui, né, digitei na tabela. Joia. Então eu preciso calcular agora a estimativa do desvio padrão. Como calcular? Eu vou trazer ao lado aqui, tem uma fórmula, tá? A fórmula do desvio, né, para calcular aí a estimativa do desvio padrão, está aqui, ó. Até minimizar um pouco aqui, ó, para caber. A média da amplitude, que é o R barra, dividido por D2. Então vamos calcular aqui, ó, nessa tabela. Média da amplitude. Então vem aqui, ó, vou clicar em igual, média da amplitude dividido por D2. Então clico no D2 e vou dar um enter. Joia. Calculei a estimativa
do desvio padrão. Próximo passo, tá? Eu vou calcular em cima dessa tabelinha aqui, ó, do gráfico X-barra, porque eu preciso calcular limite superior, limite inferior de controle e também a linha média. Só vou ajustar melhor aqui, tá? E para calcular, quais são as fórmulas que eu vou usar? Nesse quadradinho aqui, ó, nesse retângulo verde, eu tenho as fórmulas para o gráfico X-barra. Então, para o gráfico X-barra, limite superior de controle, eu tenho X/barra, que é a média das médias, mais 3 vezes a estimativa do desvio padrão, dividido por raiz de n. O que é o raiz de n? É o tamanho da minha amostra. No caso, o n está aqui em amarelo, ó. 5 é o tamanho da minha amostra. Então, vou transformar isso em fórmulas, né, aqui no nosso Excel. Então, vamos lá. Vou subir um pouquinho aqui para pegar as informações. Então, venho igual média das médias. Cliquei. Mais, eu vou abrir um parênteses. 3 vezes, então 3 asterisco, estimativa do desvio padrão, fecho parênteses. Esta multiplicação eu vou dividir, aí eu vou digitar raiz de n, então raiz de 5, fecha parênteses. Se der alguma mensagem que vai dar um erro de fórmula, tá? Não deu, tá? Se desse era só dar OK, porque é a questão dos parênteses. Então, ó, limite superior de controle calculado. Qual vai ser a linha média? Poxa, a linha média vai ser a média das médias. Então, vou clicar igual e vou clicar média das médias e vai assumir o valor. Enter. Beleza. E o limite inferior de controle? O limite inferior de controle, a única diferença é o que? É a operação, né? Eu faço uma subtração. Então, vou pegar aqui, ó, igual média das médias menos, abre parênteses, 3 vezes estimativa do desvio padrão, fecha parênteses. Esta multiplicação divide por raiz, 2 cliques, do tamanho da amostra, fecha parênteses, Enter. Calculado. Então aqui nós temos, né, o limite superior de controle, a linha média, o limite inferior de controle para o gráfico X-barra. Então eu vou inserir nessas informações aqui. Então, vou clicar no limite superior de controle, igual, e vou pegar a informação aqui, ó. Enter. Para que todas fiquem com a mesma informação, eu vou clicar nesta célula, selecionar e vou apertar a tecla F4. Enter. E agora eu clico e arrasto para as demais. Mesma coisa para a linha média, igual. Vou clicar aqui na linha média, Enter. Vou clicar, seleciona, F4, Enter. E na linha, no limite, né, inferior de controle, a mesma coisa. Vou selecionar, vou travar a célula, Enter. Então, ó, para o gráfico X-barra, ok, as informações foram calculadas. Agora eu tenho que vir no gráfico das amplitudes. A fórmula para o gráfico das amplitudes é o que está aqui nessa caixinha vermelha, né? Então eu vou usar essa fórmula para preencher essas informações aqui. Então, para o limite superior de controle, eu vou trabalhar com a média da amplitude. Então, ó, igual média das amplitudes mais
Vou abrir parênteses. 3 vezes D3 vezes estimativa do desvio padrão. Fecha parênteses, Enter. Então, o limite superior de controle da carta R, ok. E a linha média da carta R? Bem, a linha média vai ser o quê? A média da amplitude. Enter. Limite inferior de controle da carta R. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a média das amplitudes menos, abre parênteses, 3 vezes o D3, vou clicar, vezes estimativa do desvio padrão. Fecha parênteses, vou dar um Enter. Bem, o valor apareceu 0, né? Por quê? Eu zerei as casas decimais. Então, se eu for, né, aumentando as casas decimais, você observa que o valor ele fica negativo. Porém, para a carta, né, a carta R, não existe amplitude negativa. Então, nós trabalhamos, né, no caso, se surgir, né, no cálculo uma amplitude negativa, nós trabalhamos com o valor de 0. Então, eu vou zerar aqui todas as informações, todas as casas, né? Automaticamente ele zera para nós. Bem, com essas informações calculadas, eu vou jogar nessa coluna aqui, ó, do gráfico R. Então, processo já conhecido, né? Vou clicar e vou, né, alimentar as informações da mesma maneira que eu fiz na carta R, né, no gráfico X barra. Desculpa, né? É a carta X, não na carta R. Estão preenchendo aqui. Processo já realizado, né, na outra carta. Ótimo. Agora eu vou partir para o gráfico. Então, vamos fazer o gráfico primeiro da carta X barra. O que eu vou usar? Então, eu vou selecionar aqui, ó, a coluna da média e vou segurar o Ctrl, selecionar toda essa parte aqui. Depois disso eu venho em inserir e clico nessa segunda opção aqui, ó, inserir gráfico de linhas ou de áreas. Vou clicar e vou pegar a primeira opção. Bem, beleza. Então o primeiro gráfico, né, seria o gráfico, a carta X barra está realizada aqui. E para realizar a carta, né, das amplitudes, né, a carta R, nós vamos selecionar as amplitudes, Ctrl, segura o Ctrl pressionado e seleciona toda esta informação nessa tabela. Vamos inserir, vou pegar o mesmo gráfico. Bem, estamos aqui. Então, os dois gráficos estão prontos, tá ok? Daí, pessoal, é só você, né, fazer a famosa maquiagem, né, finalizar o gráfico. Aí você configura, né, da forma que você está acostumado aí na empresa, né? Então, vou escrever algumas informações aqui, ó. Tá bom? Você pode inserir, né, os valores, né, para saber qual é o limite superior, limite inferior, tá? E você vai ajustando, tá ok? Da forma que ficar mais apresentável aí, ó, para você numa reunião. Lembra, né?
capricha o máximo possível, porque alguém vai analisar essas informações. Bom, pessoal, então aqui, ó, os dois gráficos estão ok. Aí, se você quiser mudar a linha, né, também, você consegue mudar a linha, tá? Para ficar aí padrão da sua empresa, tá bom? Aí é a parte de finalização, ok? Então aqui eu só vou mudar mais uma cor aqui da linha média, né, para ficar. Mas está aí, tá vendo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado a vocês e tenham um ótimo dia.